Olá, eu me chamo Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 12.1. Para que me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos lisos, curtos, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa vermelha e uma calça preta. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com símbolos de quadro de acessibilidade. E no programa de hoje, vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para conhecer mais sobre o TDAH, vamos ao nosso quadro Acessível. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo ao longo da vida. Em crianças e adolescentes, os principais sintomas são agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente e dificuldade de permanecer atento em atividades longas, repetitivas ou desinteressantes. A impulsividade também é um sintoma comum em crianças diagnosticadas com TDAH. Elas apresentam ainda dificuldade em se organizar e em planejar o que precisam fazer. Em adultos, a ocorrência de TDAH acontece em menor número. Além de desatenção e hiperatividade, adultos com TDAH costumam ter dificuldade em organizar e planejar atividades do cotidiano. E no programa de hoje temos em nossa companhia Bruna Chacon. Ela que é mestra em letras pela Universidade Federal de Roraima, é especialista em psicopedagogia, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e formada em análise do comportamento aplicado e em desenvolvimento infantil. Bruna, seja muito bem-vinda em nosso estúdio. Obrigada. Eu sou branca, uso um blazer branco, uma blusa rosa, uma calça de onça, uso óculos de correção, tenho um cabelo preto, assim, um pouco abaixo do ombro. E Bruna, para a gente entrar mais no assunto, a gente viu no quadro acessível um pouco sobre o TDAH. Mas explica para a gente quais as principais características de uma pessoa que tem o déficit de atenção e hiperatividade. Então, é assim, o déficit de atenção e hiperatividade com impulsividade, né? As principais características hoje, de acordo com o novo DSM-5, ele fala de alguns critérios, né? Então, por exemplo, fala sobre a questão desatencional, sobre a questão da hiperatividade, impulsividade, tem também a questão da regulação emocional, tem a questão de tomada de decisões, né? Que são pessoas que geralmente não pensam muito para tomar decisões, elas já agem por meio da impulsão e da emoção, certo? E também tem a questão de, como eu falei, da falta de atenção, que está diretamente ligado com a questão da aprendizagem, né? Então, são crianças que vão ter também essa questão de problema de aprendizagem e o professor vai sempre observar também na criança o comportamento hiperativo, impulsivo. No adulto, já é um pouquinho diferente, né? No adulto, a gente não vai observar tanto a questão da hiperatividade, porque não é comum no adulto ficar subindo em cima de móvel, fazendo estripulia, né? Então, a gente vai observar mais uma agitação mental e não necessariamente uma agitação motor, uma agitação física. E o TDAH tem uma classificação, um nível, e quais são eles? Sim. De acordo também com o DSM-5, né, esse manual é um manual americano de psiquiatria, que quem trabalha com comportamentos conhece muito bem. Então, a partir de 2013, que teve a nova revisão, nós percebemos que os novos critérios foram classificados da seguinte maneira. São 3. Nós temos o TDAH do tipo predominantemente desatencional, né? Então, seguem alguns critérios, de acordo com o DSM, que são 5 critérios. Eu vou explicar um pouquinho sobre esses critérios para a gente poder entender como que funciona a classificação, tá?
Então, por exemplo, são 5 critérios. Tem um critério A, que diz respeito a 18 perguntas. Então, dessas 18 perguntas, 9 são voltadas para a parte da atenção. Então, se você responder 6 ou mais, isso significa que o seu TDAH ele é predominantemente desatento. Então, você não teria parte da hiperatividade. Agora, se nas outras 9 questões que fazem parte da hiperatividade você responder 6 ou mais, então você vai ser do tipo predominantemente hiperativo impulsivo. E nós também temos o tipo combinado, que é quando você apresenta critérios de ambos, né? De desatenção e também de hiperatividade. Então, são essas três classificações. Em relação aos níveis, nós temos o nível leve, que é quando você apresenta sintomas leves e prejuízos leves. E temos também o nível moderado, que é quando você apresenta os prejuízos moderados, e o severo, quando você apresenta esses prejuízos severos, né? Só que não basta você ter somente esses sintomas para ser considerado uma pessoa com TDAH, né? Existem outros critérios também que nós precisamos avaliar quando a gente vai fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, o critério B, que ele diz o seguinte, que não basta você apresentar os sintomas. Esses sintomas, eles precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade, certo? Então, assim, o TDAH não é uma doença que vai aparecer na fase adulta, né? Os sintomas, eles já começam a aparecer desde a infância. E aí nós temos o critério C, que ele também diz que os sintomas, eles precisam aparecer em mais de um ambiente. Então, por exemplo, não basta a criança ela apenas ser hiperativa, apenas ser desatenta na escola, e em casa ela ser tranquila, uma criança quietinha, né? Então, esses sintomas precisam aparecer em mais de 2 ambientes, certo? E aí nós temos o critério D, que diz o seguinte, que esses prejuízos que o TDAH apresenta, ele tem que causar algum tipo de prejuízo na sua vida acadêmica, na sua vida laboral ou na sua vida escolar. Se você apenas apresenta os sintomas, mas não tem nenhum tipo de prejuízo na sua vida, você não pode ser considerado uma pessoa com TDAH. E o último critério, que é o critério E, ele diz o seguinte, que para você ser considerado uma pessoa com TDAH, esses sintomas que a gente vê lá no DSM, né, e todo esse prejuízo, ele não pode ser explicado por algum outro tipo de transtorno, ele não pode ser melhor explicado. Então, por exemplo, alguns sintomas do TDAH, eles podem ser confundidos com outros transtornos, né? O transtorno do humor, da ansiedade. Então, se você vai fazer o diagnóstico e ver que esses critérios, eles se consideram melhor nesse outro tipo de transtorno, por exemplo, um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, você também não vai dar o diagnóstico. Então, assim, não é tão simples como a gente parece, né? Porque a gente tem que seguir todos esses critérios para poder fechar o diagnóstico. Nossa. Eu acredito que um mito que as pessoas têm curiosidade em saber, a predominância existe maior em homens ou mulheres ou não tem essa questão? Tem também essa questão. Os estudos dizem, né, a literatura diz que nos homens a maior predominância seja do tipo predominantemente hiperativo e nas mulheres desatentas, né? Então é muito comum a gente ver muito mais, quando a gente vai fazer a avaliação, em crianças do sexo masculino que são mais hiperativos. Geralmente os meninos realmente eles são muito mais hiperativos e as meninas são mais quietinhas. Tanto que nós consideramos mais difícil a avaliação e fechar o diagnóstico nas meninas, né? Porque na escola você não vai prestar muita atenção na criança que não te dá trabalho, na criança que é quietinha, que fica mais na dela. Você vai prestar mais atenção em quem? Na criança que está correndo de um lado para o outro, que está atrapalhando os colegas, né? Que geralmente são as crianças hiperativas, que aí aparece realmente mais no sexo masculino. E Bruna, é considerado uma deficiência o transtorno TDAH? Então, o transtorno TDAH ele não pode ser considerado uma deficiência porque ela não é incapacitante, né? Então, assim, quem tem TDAH, de fato, ele pode ter dificuldade de realizar algumas tarefas no seu dia a dia. E aí até é importante a gente falar sobre as funções executivas, né? O que são essas funções executivas? Em quem tem TDAH, vai ter uma deficiência muito grande nessas funções, que são a maneira como a gente lida com os nossos problemas do dia a dia. Então, por exemplo, se aparece alguma adversidade, algum problema e você tem dificuldade de resolver,
você vai ter uma deficiência nas funções executivas, que é exatamente isso. Então, você vai ter um problema de atenção, de concentração, inclusive na memória de trabalho. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre a memória de trabalho. Pode? Pode. Por exemplo, a memória de trabalho é quando você vai guardar as informações na sua cabeça por um curto período de tempo e precisa manipular essas informações. Então, por exemplo, imagine que um entregador de pizza vai até a sua casa, né, entregar uma pizza, e ele interfone e pergunta: qual é o número do seu apartamento? Aí você fala 302. E aí ele precisa guardar essa informação na memória, subir o elevador e procurar o seu andar, o seu apartamento, com aquela informação na memória. E depois que ele passa, ele vai esquecer completamente daquilo, porque não é algo útil para a vida dele, né? Então não vai para a memória de longo prazo. E a pessoa que tem o déficit de atenção, ela vai ter problema na memória de trabalho, que é de guardar e manipular essas informações. Então, por exemplo, um aluno na escola que vai fazer uma tarefa de matemática, né? Vamos ver isso na vida prática. Ele vai resolver uma questão de matemática que precisa fazer uma soma. Então, imagine que você precisa somar 19 mais 35. E aí você vai fazer essa conta na sua cabeça. Vamos colocar um número maior, 19 mais 18. Você precisa somar o 9 mais 8, que é 17, e sobe 1, né? E aí esse 1 você precisa somar ele no final, senão você vai errar o seu cálculo. E aí a criança que tem esse déficit, provavelmente ela vai esquecer de somar esse 1 apenas por uma questão de falta de atenção, né? E aí tem essa questão que vai te atrapalhar no seu dia a dia, né? Um adulto, por exemplo, vai ser uma pessoa mais desorganizada, pode esquecer compromissos, né? Vai tomar atitudes impulsivas. Então, realmente, você vai ter mais dificuldade de fazer algumas coisas? Sim, vai, mas você vai conseguir fazer, não vai te incapacitar de fazer determinada tarefa. Então, não pode ser considerada uma deficiência por conta disso. Só voltando ao teu exemplo da criança, e essa questão dela esquecer o númerozinho lá, isso afeta na aprendizagem dela ou ela consegue ter um desenvolvimento normal? Afeta, com certeza, né? Então, apesar do TDAH ele ser um transtorno neurobiológico, né, ele não é um transtorno de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia. Mas ele afeta diretamente a aprendizagem, porque se uma criança não tem foco, não tem concentração, não tem atenção, é uma criança completamente hiperativa, que não consegue sentar para prestar atenção na professora, isso vai afetar com certeza a aprendizagem, né? E aí fica com baixo rendimento escolar, com baixas notas, inclusive atrapalha também na motivação, né? Então o TDAH está super relacionado com a baixa motivação e também com esse baixo engajamento nas tarefas, porque eles não querem fazer tarefas que demandam muito tempo, né? Então eles ficam cansados, distraídos, não querem fazer e aí acaba atrapalhando na aprendizagem. E isso atrapalha todo o desenvolvimento da criança a longo prazo, né, Bruna? Isso, exatamente. E esse é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. O nosso assunto de hoje é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes de retomar nossa conversa com a psicopedagoga Bruna Chacon, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Atenção à Pessoa com TDAH e Dislexia. O diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade dos 3 filhos motivou a pedagoga Josélia Grudtner a criar em 2016 a Associação Centro de Atenção à Pessoa com Dislexia e TDAH. O TDAH ainda era um pouco desconhecido, né? Poucas pessoas sabiam o que era TDAH. E eu tive muita dificuldade de ter o diagnóstico devido à falta de conhecimento. E hoje a gente está com o centro, com atendimentos com psicopedagoga, pedagoga e uma psicóloga atendendo. Temos também assim parceiros, né, que auxiliam com doações de materiais, jogos. E o centro hoje ele tem um papel fundamental, que é
de esclarecer para os pais o que é realmente o TDAH. Com um trabalho voluntário de 5 profissionais, o centro atende atualmente 97 crianças e adolescentes. São pessoas como a dona de casa Nilza Rodrigues Vieira, que recorreu ao centro ao descobrir o diagnóstico da neta, Estela Vitória, de 13 anos. A minha neta ela é atendida aqui desde quando ela tinha 7 anos. O atendimento aqui é excelente, é maravilhoso para nós pais que temos filhos assim, que tem um centro da onde pode vir uma ajuda assim, porque na escola eles chegam, a gente ensina eles a fazer a tarefinha, mas você não tem toda aquela autonomia, aquela sabedoria para poder ajudar melhor. E aqui o centro é excelente. Ele é um centro maravilhoso, eu não pretendo sair daqui tão cedo. O centro está localizado no bairro Pintolândia e a escolha pelo endereço é para estar mais perto de quem mais precisa. Foi uma escolha mesmo, né? As pessoas que mais precisam do atendimento são pessoas com baixo poder aquisitivo, né, de recursos, né? Então, foi uma estratégia mesmo nós montarmos o centro na periferia mesmo. Muito importante o trabalho desenvolvido pelo Centro de Atenção, mas explica pra gente qual a importância do acompanhamento, da avaliação e do tratamento das pessoas com TDAH. Bom, em relação à avaliação, como que funciona? A pessoa tem a desconfiança de que tem um TDAH e aí ela vai procurar um atendimento profissional, né? E aí pode ser um atendimento psicopedagógico, neuropsicológico ou até mesmo neuropsicopedagógico, né? Então, como que funciona? Nós, da parte da avaliação, que não somos médicos, né? Nós vamos fazer o quê? Primeiro, a gente vai para a parte da anamnese, que é uma entrevista inicial. Quando a gente faz essa entrevista diretamente com o adulto, ela é diferente quando vai ser uma avaliação da criança, porque a gente não vai fazer a entrevista inicial com a criança, a gente vai fazer com a família da criança, né? Então, a gente faz essa pergunta, entende todo o histórico dela, da gestação, processo escolar, como que está o rendimento. Então, a gente faz essa parte mais clínica, porque o diagnóstico do TDAH, ele é clínico, tá? Então, a gente analisa, faz as perguntas de acordo com os critérios presentes no DSM-5. Então, essa é a primeira parte da entrevista. Depois, a gente vai para a parte da avaliação psicométrica, né, que a gente faz testes. Então, durante essa avaliação, nós vamos avaliar exatamente as funções executivas, para a gente ver como é que está a memória, a atenção seletiva, a atenção sustentada, a atenção concentrada. E aí a gente consegue avaliar também a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório. E aí a gente faz todo esse aparato para poder fazer essa comparação, certo? Então, depois que a gente faz tudo isso, a gente junta os nossos testes psicométricos, né, que são padronizados, validados cientificamente, junto com a nossa anamnese, para a gente poder levantar a hipótese diagnóstica. Então, depois que a gente levanta a hipótese diagnóstica, a pessoa, com a nossa avaliação, com o nosso relatório, vai procurar um psiquiatra ou até mesmo um neuro, pode ser um neuropediatra, né, no caso se for criança, e aí o médico que é responsável pelo laudo. Então, nós, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nós não podemos dar laudo, somente quem pode dar laudo é o médico, né? E aí, falando um pouquinho também sobre o tratamento, como que funciona. Então, ele vai aproveitar que ele foi fazer essa consulta com o médico e pegou o laudo, né? Porque o médico ele vai avaliar a nossa avaliação. Então, por meio da nossa avaliação, por meio dos testes, ele vai poder dar o laudo ou não. Então, a partir disso, ele também vai indicar o melhor tratamento. Geralmente, eles indicam a medicação, né? Porque a medicação para o TDAH, ela é muito eficiente e muito segura, né? Então, geralmente, a medicação mais indicada é a Ritalina, porque ela é um psicoestimulante e quem tem TDAH tem a falta do neurotransmissor dopamina. E a Ritalina, ela entra com esse benefício de trazer a dopamina para o cérebro do TDAH, né? Então, ela vai agir ali por algumas horas, então essa indicação de melhor medicamento, porque existem outros também, né? Não só a Ritalina, mas eu estou comentando da Ritalina porque ela é a mais usada, tá? Mas existem outros, então quem vai fazer
Peraí, gente, que vai fazer essa prescrição. Então, quem vai fazer essa prescrição é o médico, né? Vai falar a dosagem, a miligrama e, concomitantemente a esse tratamento medicamentoso, é muito importante também fazer a psicoterapia, principalmente se for criança ou adolescente, porque os medicamentos, eles trazem efeitos colaterais, né? E muitas vezes a criança, ela não sabe como lidar com aqueles efeitos no corpo dela. Então, ela fazendo uma terapia junto, ela vai saber identificar melhor esses comportamentos, também a psicóloga vai trabalhar junto com as questões de regulação emocional. Então, é muito importante. E, além disso, do tratamento medicamentoso, a psicoterapia, nós também temos a estimulação cognitiva, né, que é a estimulação das funções executivas, que nós fazemos na clínica, tá, com o paciente, individualmente, né, essas sessões. Então, a gente estimula a questão da memória, da atenção, por meio de jogos, né, até brincadeiras lúdicas, e também por meio de atividades, né, para poder fazer essa estimulação. E, Bruna, você é professora da rede pública, né? Explica pra gente como é que ocorre esse processo nas unidades escolares. Certo. Quando a gente recebe um aluno que tem um TDAH, né, que tem um laudo do TDAH, nós começamos a fazer esse processo de inclusão. É muito importante também deixar claro que, para você fazer inclusão para algum aluno que tem alguma necessidade, não é necessário, não é primordial que ele tenha um laudo. Tá? Porque muitas escolas, elas exigem esse laudo, né, para poder fazer a inclusão. Mas em lei, em tese, isso não deveria existir. Mas na realidade a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Então a gente recebe essa criança, tá, que tem um laudo, e a partir daí a gente começa a avaliar as necessidades individuais dessa criança. Porque uma criança que tem TDAH, ela não vai ser exatamente igual a todas as crianças que têm TDAH. Então a gente precisa avaliar as necessidades individuais de cada uma. Então, a partir disso, nós podemos fazer algumas modificações, né? Então, assim, como psicopedagoga, eu costumo fazer algumas recomendações. Por exemplo, não é recomendado que a criança faça mais de uma prova no mesmo dia, porque ela vai se cansar, vai perder a atenção, não vai ter foco para fazer e pode acabar ficando prejudicada, né? Também é recomendado que ela sente-se mais próxima do professor, que ela fique bem na frente, para que ela possa prestar mais atenção e eliminar todos aqueles distratores ao redor dela, né? Porque uma criança que tem TDAH, ela perde muito na questão da atenção seletiva, que é aquela atenção de você selecionar o que é importante para você prestar atenção naquele momento. Foco, o foco. Então, se a criança está aqui prestando atenção e cai uma caneta aqui do lado dela, imediatamente ela vai olhar para a caneta, né? E ela vai se distrair. Então, a gente recomenda que ela fique longe, né, de colegas que conversam muito, fique mais próximo do professor, até para o professor dar uma assistência maior, né, caso ela precise. E também a gente faz algumas adaptações nas provas, né, como eu falei da questão de uma prova só por dia, mas também é interessante que não tenha, assim, pegadinhas, né, que os professores costumam colocar nas provas. A gente também especifica a questão da fonte, tamanho, negrito, que venha tudo muito bem, até colorido, que não seja uma prova assim cansativa, cheia de textos longos, que seja mais objetiva, né? Que ele consegue mostrar melhor ali realmente se ele aprendeu ou não. E também tem outras opções, como fazer provas orais e individuais com a criança, né? Porque às vezes ela não consegue ali na prova demonstrar tanto conhecimento, mas quando ela vai falar só com o professor, ela consegue. E na escola, a gente recebendo essas recomendações, nós também costumamos fazer. Sim. E tem o PEI, que é o Plano de Ensino Individual, tá? Que as crianças que têm TDAH, ou que têm autismo, dislexia, ou qualquer outro transtorno, né? A gente também recebe para poder fazer esse plano educacional individualizado, que além daquele plano que o professor já está acostumado a fazer, nós também fazemos esse plano que é para atender exatamente as necessidades específicas daquele aluno, né? Então, essas recomendações que eu falei, elas entram dentro do PEI, né? As questões metodológicas, o que vai ser ensinado, porque algumas crianças que têm TDAH, elas costumam ter esses problemas de aprendizagem, né? E muitas vezes não conseguem acompanhar os outros colegas, né? Os outros alunos. Então, acaba que a gente tem que mexer no planejamento, fazer uma metodologia diferente para poder fazer com que essa criança aprenda, né? Tem também as salas multifuncionais nas escolas,
que elas podem ser inseridas nessas salas, né, multifuncionais no período oposto. Ah, interessante. E, Bruna, tem muitos estigmas que as pessoas têm em relação às crianças com TDAH, que são preguiçosas, né, que não aceitam ordens. E explica pra gente qual a importância da família nesse processo de aprendizagem. Sim, e não só isso, né? Muitas pessoas falam que são crianças mais preguiçosas, que não querem fazer a tarefa por conta de preguiça, né? A gente escuta muito isso, realmente acontece. E assim, durante a nossa avaliação, nós também indicamos aos pais que façam orientação parental, né, com psicólogo ou com psicopedagogo, porque a partir dessa orientação eles vão saber, vão receber recomendações de como lidar com essas crianças, né? E ali, por meio dessa orientação, a gente explica sobre o que é o TDAH, o que está acontecendo com o filho exatamente, né? Nós mostramos ali diretamente na avaliação quais são os déficits daquela criança. Então, a criança tem essas questões desatencionais, então a mãe fala, o pai fala, meu filho não quer fazer o dever de casa, tem preguiça de fazer o dever de casa, não presta atenção. Então, assim, sempre acontece das crianças receberem as queixas dos professores, né? Meu filho é muito hiperativo, briga muito na escola, não presta atenção. E aí a família fica com essa questão da criança não prestar atenção porque ela não quer. E não é porque ela não quer, é exatamente porque ela não consegue, porque ele tem esse déficit, né? Então, o TDAH, ele está diretamente ligado com o neurotransmissor da dopamina. Então, quando essa dopamina ela o cérebro não produz muito bem esse neurotransmissor, né? E aí a criança começa a perder esse foco, tanto que se vocês observarem, nas escolas, as disciplinas, elas acontecem de 40 minutos, 50 minutos. Por que a gente não tem aula de 2 horas, 3 horas? Porque o nosso cérebro não tem dopamina suficiente para isso, né? Então ele se cansa, perde a atenção e perde o foco. Então, naquele momento que acaba uma aula e a criança se levanta para poder trocar de sala, né? Ou é o professor que troca de sala, dependendo, é aquele momento que o corpo se reabastece de dopamina para aguentar mais 50 minutos de aula. Então, imagina uma criança que já não tem suficientemente essa dopamina, como que ela vai conseguir, né? Por isso que vem essa questão do tratamento, de que muitas vezes é necessário da medicação, e a gente tem que explicar isso para a família, que às vezes a família não entende, não aceita que é importante, né? O que é normal, a gente entende. Sim. E é todo um processo de aprendizagem, tanto da criança quanto para a família, né? E, Bruna, o nosso programa está chegando ao final, eu gostaria de te agradecer aqui pelos esclarecimentos e eu deixo aqui as suas considerações. Bom, eu que agradeço. Pode deixar o Instagram? Pode, sim. É psicopedagoga, _Bruna Chacon, e eu atendo no Instituto Lampos, que fica no centro. Obrigada, Bruna. E esse foi o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.